Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bem-vindos à minha palestra O que impede ou convence as empresas a adotarem o Postgre. Nos próximos minutos, a gente vai entrar um pouco nos bastidores das decisões de tecnologia, né? É... Peraí. Agora foi. Prazer, eu sou a Cassiane, né? Eu trabalho no comercial da Timbira. E no meu dia a dia eu escuto muitas histórias de leads que vêm com interesse de migrar para o Postgres e aí eles trazem ali muitas dores, muitos contextos diferentes. E aí minha palestra surgiu disso, dessa minha vivência ali no dia a dia. Eu sou formada em História pela Universidade Federal Fluminense, né, a minha primeira formação, mas atualmente estou fazendo análise e desenvolvimento de sistemas pela Universidade Veiga Almeida. E é usando cada uma dessas bagagens aqui que eu quero propor uma análise um pouco diferente para vocês, uma conversa um pouco diferente, saindo um pouco do Technicase, né, que é o que normalmente a gente está acostumado a ver nessas conferências, e entrando um pouco mais na lógica de negócios. Eu queria começar com uma pergunta rápida aqui para vocês. Se vocês já passaram por alguma situação que desenharam um projeto para utilizar ou para migrar Postgres tecnicamente perfeito, mas que ele chegou ali no momento da decisão, do vai ou não vai, e ele travou, não foi. Já aconteceu com alguém? Se não aconteceu, vocês podem falar também, gente, não tem problema. Mas assim, isso é uma situação comum pela minha amostragem ali no dia a dia das conversas que eu tive. E aí, se não aconteceu contigo, pode acontecer, porque isso é uma coisa bem comum de acontecer. Né? E quando acontecer com você, você vai estar mais preparado aqui com essa conversa que eu pretendo trazer aqui para vocês hoje. É mais uma troca também, é a partir da minha vivência. Tudo que eu... Deixa eu ajudar. Tudo certo, gente. Problemas técnicos. Tudo certo, tudo certo. Uhul. Tá. E aí, eu fiz. Comecei a pensar, assim, no momento da minha palestra, em possíveis analogias bacanas para fazer, porque toda palestra tem que ter uma analogia legal, né? E aí eu pensei, cara, a ideia central da minha palestra, ela vai muito de encontro com um certo ninja de Konoha, não sei se vocês conhecem, quem já assistiu aí. Naruto, quem não assistiu, assiste, gente. Muito importante, tá? Constrói caráter, então, né? Porque assim, vocês, pra quem já assistiu, né? Pra quem assistiu vai entender. Vocês lembram quando ele ia enfrentar um vilão muito forte e aí ele tinha que ir ali na história do vilão, né? Entender as motivações dele, lançar o discurso no jutsu, vocês lembram disso? Tipo, em alguns episódios ele tem que fazer isso. E aí, eu penso que para convencer uma empresa ou entender porque uma empresa pode ou não migrar para o Postgres segue uma lógica bem parecida. Porque eu penso que o Rasengan ali do Naruto seria lançar a documentação técnica oficial, assim, ó, o Postgres é foda, é bravo aqui, ó, vai dar certo. Mas a questão oculta ali é que a gente tem que se atentar também, entender as motivações ocultas, né? Muitas vezes o que está muito claro ali não é o suficiente para convencer, então a gente tem que ir mais a fundo, entender ali a história do vilão, né? Fazendo uma analogia aqui com o Naruto, e ir um pouco mais a fundo. Porque pra gente do mundo da tecnologia, é muito óbvio a ponta do iceberg, que são os argumentos técnicos. A gente normalmente para aqui. Cara, o Postgres não foi aprovado, não passou, porque alguma coisa técnica não deu muito certo, não vai bater aqui com a arquitetura, alguma coisa assim. Mas, na maioria das vezes, pelas conversas que eu tive, era muito essa parte submersa aqui que pesava mais. Então, cultura, políticas, medos, custos ocultos. Então, é essa parte aqui que muitas vezes impedia essa migração. Então, o que eu fiz? Né? Com essas minhas conversas, eu fui identificando ali alguns padrões. Né? Eu notei que tinha alguns padrões, e eu usei muito da minha vida passada, como a Karen fala, né?
que eu fui atrás de entender o porquê que aparecia tantas vezes. E como a gente poderia lidar com isso. Então, é uma amostragem da minha vivência, do meu dia a dia ali no comercial da Timbira. Né? E aí o que eu entendi é que tem uma falha de tradução. Muitas vezes o DBA ali, com as melhores das intenções, ele vai e lança assim, cara, vamos pro Postgres, porque o Postgres é open source. A gente não vai ter mais custos com licença, ele tem uma comunidade muito ativa, ele tem uma ótima performance, ele tem replicação nativa. E aí, para quem entende isso é música para os ouvidos. Aí a pessoa fala, não, perfeito, vamos com tudo. Mas a outra parte da ponte, né, o outro mundo aqui oposto, seria, né, a visão do negócio. O que a visão do negócio escuta? A gente vai adotar uma tecnologia que a gente não conhece, isso vai demandar treinamento, que pode algo sair do controle, né? E se algo aqui sair do controle, e se sair do controle de madrugada, para quem que eu ligo? Às 3 horas da manhã, né? Então aqui também. E também começa a pensar ali, tá, beleza, a gente não vai mais usar licenças, mas e o custo da migração? A gente não consegue fazer. Minha equipe não tem treinamento para isso, minha equipe conhece Oracle, conhece SQL, mas SQL Server, mas não conhece Postgres. O que vai ser? Como é que vai ser isso? Onde entra esse custo? Né? Então, eu comecei a olhar para isso também, esses outros motivos que muitas vezes estão escondidos. E aí o que eu quero para vocês hoje é trazer como lidar com esses motivos, como identificar esses motivos. Então, eu fiz ali esse levantamento com base no meu dia a dia. Eu trouxe aqui os grafites de Pompeia com uma analogia bem bacana também. Por quê? Pensa um pouco como a gente estuda ali Pompeia e a erupção do vulcão Vesúvio. Por muito tempo ali a historiografia oficial ela focou ali nos grandes relatos, no que aquela sociedade queria deixar para frente, o que aquela sociedade queria deixar de visão do que eles faziam. E aí, recentemente, começaram a focar também em outras fontes materiais, como grafites, roupas, escritas de pessoas que não eram consideradas importantes. E aí o que acharam nesses escritos eram fofocas, quem não gosta de uma fofoquinha, reclamação do preço do pão, era fofocas românticas, coisas assim, reclamação de política. Então, entendeu-se que essa outra parte da história, ela complementava a história oficial. Então, aqui eu trouxe de exemplo a erupção do vulcão Vesúvio, que por muito tempo era dada ali, que tinha acontecido em agosto. Só que por conta dessa inscrição aqui, que é uma inscrição em grafite, que foi de grafite feito de carvão, que foi escrito 17 de outubro. E aí começaram a pensar que não era mais, dia 14 de agosto, não era mais. Porque aí vocês pensam, cara, mas é só uma inscrição em 17 de outubro, por que isso muda? Por que isso muda? Porque foi feito em carvão. Esse detalhe específico foi feito em carvão. O carvão é um material muito sensível. Então, qualquer tipo de exposição ali ao clima após a erupção, ele não teria durado. Então, essa inscrição foi feita antes de 17 de outubro. Então, começou-se a se pensar que a erupção tinha acontecido em uma outra data, junto também com outras coisas ali em volta, que tinham roupas frescas, tinham roupas de outono. Então, começaram a pensar. Aí vocês estão falando, cara, por que você está trazendo isso? Não tem nada a ver com nada. Então, tem sim. Porque eu penso que a documentação técnica oficial, né, ela é esse discurso oficial. Mas o que um CTO fala num canto de uma apresentação, de uma reunião ali comigo no comercial, reclamando do preço da licença, ou falando que tem medo da equipe não dar conta, ela é esses grafites. São esses grafites aqui. Então, são esses detalhes que muita gente veria que não tem tanta importância, que completa a história toda, completa as motivações do porquê que não migra para o Postgres, porque é um impedimento ir ou não para o Postgres. E como que eu fiz? Né? De onde vêm os dados? Né? As minhas fontes primárias foram as conversas, né? Os e-mails, as negociações. E aí eu juntei
e comecei a fazer uma análise crítica ali, né? Comecei a buscar recorrência, medos, motivações, e aí eu vi que começou a se repetir independente de porte, independente de segmento, de perfil. E eu fui identificando, eu personifiquei, né, essas motivações em fantasmas. E aí a gente vai ver um pouco mais pra frente esses fantasminhas, tão os queridos. E o que as fontes nos dizem sobre as motivações? Porque assim, a gente vai falar dos medos, mas a gente também tem que entender o que é o estopim, o que que leva a pessoa a pensar, cara, eu vou pro Postgres, sabe? Por que não o outro? Tem milhares de possibilidades. Por que o Postgres? A gente tem que entender também a motivação. E a maior motivação que veio foi modernização. Disparado assim, em seguida da redução de custos, porque a maioria vem de bancos proprietários. Então, eles se preocupam com a modernização, mas tem que ter um bom custo-benefício. Então, eles ficam ali de olho nessa questão também da redução de custos, porque licenças de bancos proprietários são absurdas. Né? E modernização, porque o Postgres é visto como uma opção, uma das mais robustas, se não a mais robusta do mercado. O risco de obsolescência também ele vem firme ali, a gente está falando de ambientes legados, a gente está falando de bancos que estão muitas vezes presos ali em alguma versão por conta de vendor locking ou coisa parecida. E também melhoria da arquitetura aparece um pouco também. Né? Mas se a gente parar a nossa análise por aqui, vai estar contando metade da história. Porque eu acho que é interessante também a gente pensar se essas motivações elas mudam a depender também do banco de origem. E tem umas certas particularidades. Eu escrevi Banco Proprietário S, gente, para não, né? Mas vocês entenderam. Tá. No Banco Proprietário S, a gente está falando aqui de uma preocupação com modernização, mas também redução de custos. E ali o risco de obsolescência ali nos seus 10% também como uma dor. Né? O que eu vejo aqui, normalmente é a questão do pacote, né? Que o SQL Server... Opa! Gente, acabou. Ele vem ali e acaba que fica muito preso nessa questão ali do pacote. E aí eles veem que sair desse banco dá possibilidades deles entrarem numa arquitetura mais moderna, utilizar ferramentas mais modernas. Então, eu penso desse jeito. Vocês podem ter outras interpretações, eu estou aberta aqui para vocês também trazerem para mim suas interpretações sobre esses gráficos. O banco proprietário, todo mundo que sabe quem ele traz muito ali também a questão da redução de custos, a modernização, que eu acredito porque ele não vem nesse pacote ali, né, de um determinado sistema operacional, né, que vem junto com outro banco proprietário. E aí vem mais a questão da redução de custos ali, maior de todos, o outro nem aparece. Porque, né, muita gente sabe que é conhecido como o caro, né? Então, vem ali o mais forte de todos. E o risco de obsolescência vem ali também nos seus 28,5%, né? Porque muitas vezes a pessoa está presa ali a ambientes legados ou coisa parecida, então vem ali também como um motivador. Nos bancos open source, a gente vê que a modernização ela vem firme. Então, dentro dos bancos open source, o Postgres também é visto como uma melhoria, porque em seguida ali da modernização vem melhoria da arquitetura. Então, a gente entende-se que dentre esses que já estão em ambientes open source, que não tem mais essa preocupação com licença, também eles têm essa preocupação de continuar melhorando ali, né? A questão do custo já não é mais uma dor. Então, eles têm ali esse espaço para pensar em outras coisas além da questão do custo. Mas a análise também não acaba por aí. Eu também cruzei os dados aqui com o cargo. Na liderança técnica e gerencial, aqui eu estou falando dos diretores de TI, eu estou falando dos PO, estou falando desse pessoal ali que está mais gerindo ali a equipe técnica, né? A preocupação deles é com modernização, é com redução de custos, porque eles precisam
melhorar ali, eles precisam de eficiência, mas também vem ali o risco de obsolescência, que muitas das vezes está impulsionando ali toda essa conversa, mas a preocupação maior mesmo é em melhorar o dia a dia ali e ter uma proposta eficiente, né? Porque ele precisa apresentar isso para alguém, né? Então essa proposta precisa ser eficiente, ela precisa demonstrar que vai ser um custo-benefício melhor do que ele já tem agora. Da liderança de negócio e estratégia, eu tô falando aqui dos CEOs, eu tô falando dos CTOs. Então, é bem balanceado ali, também vem a questão da modernização, mas é tudo muito bem equilibrado, porque eles pensam se esse banco ele vai atender a lógica de negócio deles, ele vai atender tudo. Então, eu vejo ali que está bem equilibrado as coisas, mas é mais por conta dessa visão mais de sobrevoo que eles têm ali do negócio inteiro. Eu interpreto dessa forma. A equipe técnica é quem bota a mão na massa. Eles querem principalmente modernização, porque são eles que estão ali tocando tudo no dia a dia, né? Então, quanto melhor facilitar ali para eles, as melhores ferramentas e tudo, tranquilo. Mas também eles precisam da redução de custo, porque senão esse projeto ele não vai para frente. Então, não adianta nada ser o melhor banco possível ali, que vai melhorar super a performance, o dia a dia, a arquitetura, se não tem eficiência de custos. Agora que a gente já vê as motivações, a gente vai entender um pouco mais dos receios e dos medos que apareceram. Disparado aqui apareceu a capacidade da equipe interna. Por quê? A pessoa normalmente vem de um outro banco e aí os DBAs eles são ali especialistas naquele banco. Então a maior preocupação é, se acontecer algum BO, vou conseguir ter conhecimento, onde eu procuro esse conhecimento, para onde eu vou. Então, a capacidade da equipe interna que vem como o disparado. Complexidade na migração, por quê? Eu coloquei esse motivo aqui, mas eu vejo que está muito atrelado também à capacidade da pessoa entender ali se essa migração ela vai ser complexa realmente ou se ela entende que é complexa porque ela não tem conhecimento do banco. Mas vem como motivo logo em seguida da capacidade da equipe interna, mas eu entendo que isso está atrelado à falta de conhecimento também. Em alguns casos, realmente é complexo mesmo, são ambientes legados que só podem ir a determinada versão que não dá, que não tem mais suporte por conta de algum ERP que só suporta até determinado upgrade. Então, na minha interpretação, eu vejo isso aqui como atrelado. Mas, em alguns casos, pode ser que não. Segurança e suporte vem em seguida porque eles estão vindo, em sua maioria, de bancos com um suporte bem estabelecido e bem rigoroso ali, que é o Oracle e o SQL. Gente, já falei. Então, só vai agora. Agora só vai. Já foi. E em seguida, vem ali a dependência de ERP. Isso aqui é uma coisa também que eu fiquei um tempo pensando, cara, eu coloco essa porcentagem dentro da complexidade da migração ou não? Aí eu parei e pensei assim, cara, não, acho que é interessante levar isso. Porque é uma complexidade. A dependência de um ERP é uma complexidade, porque às vezes ele limita ali até onde o lead, o cliente pode ir. Então, não é importante levar essa dor, porque é uma coisa que aparece e eu estou levando para uma conferência, então eu acho que é um dado importante para se ter, para o pessoal ver que é uma dor realmente, né? É uma coisa que aparece. E por último ali tem o business case, que é você tem que apresentar esse projeto completinho ali do porquê que o Postgres é a melhor opção ali para o seu gestor e por apresentar cases, apresentar como que isso vai ser melhor em relação ao custo-benefício, todos esses pontos. Aparece também ali com seus 7%. Se as motivações mudam a depender do banco de origem, os medos também mudam a depender do banco de origem. No banco proprietário S, a gente tem aqui a capacidade da equipe interna, com seus 33%. A gente tem também a complexidade da migração, com seus 25%. E também segurança e suporte ali, né, com os seus 16%. Como eu trouxe também a dependência de software de terceiros, né, ela aparece somente ali no banco proprietário S. Pode ser por conta da minha amostragem ou pode ser realmente uma coisa real, que pessoas nesse banco têm mais essa dor. Então, na minha interpretação, pode ser
esses dois cenários, né? No banco proprietário O, a gente tem aqui também a capacidade da equipe interna, mas a complexidade da migração ela vem também aqui com força, né, com seus 36,36%, e seguida segurança e suporte. Segurança e suporte, gente, desses dois bancos proprietários aparecem por conta, né, dessa preocupação, gente. É um combo aqui, né? Eu vejo que conta uma história. Não tem uma equipe para dar conta. Então, eles entendem que isso é complexo, a imigração é complexa porque eles não têm capacidade para entender e precisa de segurança e suporte, porque eles já vêm de um banco com segurança e suporte. Então, eles precisam... É meio que tá tudo amarrado aqui, sabe? Essas porcentagens. Nos bancos open source, vem a capacidade da equipe interna, complexidade da migração e segurança e suporte também. Porque apesar deles estarem já em bancos open source, eles entendem que é um cenário novo, com outras particularidades, e vai ter que haver uma curva de aprendizado aí. Então, está dividido dessa forma aqui, na questão dos medos e bancos de origem. E aí, eu personifiquei esses medos, né, para poder a gente entender como enfrentar cada um deles, quando identificar um deles numa reunião, ou numa chamada ali, ou num cara a cara, para convencer alguém a migrar ou utilizar o Postgres no projeto. Personifiquei ele nos 4 grandes fantasmas. O fantasma da equipe, o fantasma do caos, o fantasma do abandono e o fantasma da planilha. Duvido vocês adivinhar qual é qual. Qual que vocês acham que é o da equipe? Então seria o primeirozinho. Qual seria desses? O da equipe, vocês acham que é esse? Esse aqui? Não, erraram. Tá. Tá. Não, gente, ó, erraram feio. Tá. Na minha mente, o fantasma da equipe é esse, porque ele tá assim, é comigo. Ele tá assim. O fantasma do caos, ele tá assim porque, né, gente? Ó. O fantasma do abandono, ele tá assim porque, né, é o que aterroriza de verdade. Tipo, tá abandonado e na minha cabeça fez sentido. É o que importa. Fantasma da planilha. Na minha máquina funciona. O fantasma da planilha, que é o que tá com o livrinho. Ele é muito estudioso, ele tá cheio de planilha o tempo todo. Então, fez sentido na minha cabeça. Então, a gente vai conhecer cada um deles e como enfrentar eles. Tipo, se vocês verem eles em alguma sala, assustando alguém. Tá. Esse é o fantasma da equipe. Ele tem o poder da incerteza, né? Ele se alimenta do medo da capacidade interna do time. Minha equipe vai dar conta disso? Esse novo cenário, minha equipe vai ser capaz de lidar com isso? Então, também tem ali uma sobrecarga, né, do time, uma falta de conhecimento em Postgres, e aí vem muito disso ali em questão também de ser um time que não, eles entendem que não vai dar conta daquilo. Mas muitas das vezes isso é só imaginação. As vítimas preferidas são os heróis solitários, que são aquelas pessoas que tomam conta do banco sozinhos. Então, é o DBA herói. Então, essa é a vítima favorita do fantasma da equipe. A arma eficaz contra ele é um plano de capacitação e mentoria, né? Então, a gente tem, inclusive aqui na PGConf, né, várias empresas que dão curso de capacitação, né? A Timira, EDB, vários patrocinadores aqui, Technicis, ForLinux, dão esse curso de capacitação. Então, seria não somente jogar a cartada da documentação técnica oficial, mas trazer esse combo, sabe? Tem a documentação técnica, tem a comunidade, mas tem também ali, né, empresas que podem dar esse suporte extra. O fantasma do caos, que ele traz ali o poder da destruição imprevisível, né? Que o alimento dele é o medo de incidentes, sistemas desatualizados. As vítimas preferidas dele são os sistemas legados,
né, complexos, desatualizados ali, e os ERPs que impedem a atualização e a modernização do banco. A arma para esse banco seria, para esse fantasma, seria o escudo da prova de conceito, que é uma etapa da migração em etapas, que é o que normalmente a gente faz, recomenda na Timbira, que seria reconhecimento, prototipação. Pode me corrigir aí, Laura, você que acabou de falar. Reconhecimento, prototipação, homologação e implementação. Então, é cada uma dessas etapas para ver se tudo vai ocorrer perfeitamente e somente se cada etapa dessa der certo que o projeto segue. Isso dá muito mais segurança ali para o cliente e a gente consegue afastar esse fantasma da sala. O fantasma do abandono, ele tem um terrível medo da insônia, o terrível poder da insônia, né? O alimento dele é o medo do open source, né? A famosa frase, para quem eu ligo às 3 horas da manhã, né? E a falta de um ponto de contato formal. As vítimas preferidas são setores regulados e grandes empresas, né? Que têm ali altas exigências, né? E a arma eficaz seria um suporte comercial especializado e um plano de disaster recovery, porque essas empresas, elas normalmente têm bancos que não podem parar por nenhum segundo. Elas precisam continuar a ter esse suporte que elas normalmente já tinham quando elas estavam ali, né, em ambientes de bancos proprietários. E aí, fazendo isso, dando essa cal ali, a gente consegue afastar esse fantasma da sala. O fantasma da planilha, que ele tem ali o poder do dreno de lucros, né? O alimento dele é o medo do barato sair caro, né? É o medo do shelfware, que é basicamente ter alguma coisa assinada e não usar, que é a academia, né, gente? Que a gente paga e só fica o boleto chegando e a gente não vai, ou a Netflix que a gente assina ali e não tem tempo de assistir, então só fica entrando a cobrança. Então é exatamente isso. Exatamente isso. E custos ocultos, que é tipo, falar a gente vai economizar com licença. Mas na mente da pessoa que vai decidir, ela sabe que tem outros custos. Então, se você não trouxer esses custos, esse levantamento de custos, ela vai imaginar. E não vai imaginar pouca coisa. Então, se você trouxer ali já os dados, você já vai estar falando com coisas mais concretas. Já vai estar negociando coisas mais concretas. As vítimas preferidas são lideranças que precisam de um business case sólido e empresas sob pressão de eficiência de custos. A arma eficaz, né, seria um TCO, um custo total de propriedade completo, e falar ali que o foco é no ROI, né, trazer ali em quanto tempo seria o ROI, a quantidade, uma estimativa, né, e um reinvestimento em inovação. Aí tá, tipo, Cassiane, beleza, mas o que é isso? Business case, o que é TCO, o que você está falando? Então, gente, eu dou a vara para pescar e o peixe também. Então, eu trouxe aqui também, das minhas pesquisas, né, um modelo do que seria um TCO. Né? Como que a gente pode fazer um TCO mais completo? A gente normalmente foca muito ali na licença do banco de dados, a gente foca muito no suporte anual do fornecedor, no hardware, no custo da VM, mas tem custos por trás disso. Tem ali as horas da equipe interna, né, que seria desenvolvimento, teste, contratação de DBA, treinamento e curva de aprendizagem, custo da consultoria de imigração, custo do risco de downtime, novo custo de infraestrutura. Então, tudo isso está por trás. E é importante ter isso, porque, como eu falei, se você não colocar, a pessoa vai imaginar e não vai imaginar custos baixos ou custos mais realistas, ela vai sempre jogar lá para cima, porque normalmente não está dentro desse meio de tecnologia e quem está é a pessoa que tem que apresentar o projeto. Então, você que vai apresentar esse projeto tem uma capacidade maior ali de levar custos mais reais, um projeto mais sólido para passar esse projeto. Eu trouxe também um exemplo hipotético, com base nas minhas pesquisas, que pode ser que ajude vocês, se vocês tiverem que construir um TCO, né, em algum momento, para apresentar alguma coisa. Aqui é um exemplo hipotético de um TCO, né, de migração de um banco proprietário para Postgre. Né? Aqui a gente está falando de uma economia no primeiro ano de R$ 150 mil,
No primeiro ano vai ser baixo, porque entra aqui também o risco de downtime, entra aqui o custo da consultoria de imigração, entra o treinamento e curva de aprendizagem. Eu joguei esses preços bem lá em cima. Não estão muito reais, joguei bem lá em cima mesmo. Horas da equipe interna. E vamos supor ali que permaneça a mesma coisa, o hardware, o custo da VM e o suporte especializado ali, botei um valor de 80 mil reais. Joguei bem lá em cima também. Em comparação, no segundo ano, a gente já percebe ali que as horas da equipe interna, elas já diminuem, ela baixa ali de 100 mil reais para 50 mil reais. Então, a gente pensa ali numa manutenção otimizada, né? Treinamento e curva de aprendizagem, a gente está falando ali de um treinamento contínuo, então ele vai descer dos seus 30 mil para os 10, né? Vamos supor que vai continuar esse treinamento, né? Para a pessoa se especializar ali, o time. O custo da consultoria de imigração, ele desce para 0, porque já foi migrado, já aconteceu, é um novo ambiente. E a prevenção ali no segundo ano de 10 mil reais, porque a gente está falando ali de um possível pacote emergencial, um disaster recovery, então é importante. E aí, nesse segundo ano, a gente já está falando aqui de uma economia de 390 mil reais em comparação ao primeiro e ao banco proprietário. Então, é esse tipo de papo, é esse tipo de assunto que fala a linguagem da pessoa ali que vai assinar um cheque, da pessoa que vai decidir alguma coisa, porque a gente está falando em números, a gente está falando que essa economia ela pode ser traduzida ali em diversas outras coisas, diversos outros projetos, inovação, crescimento da empresa em outras áreas. Então, isso daqui é uma coisa importante para se ter em mente. Se as motivações elas mudam a depender do cargo, os fantasmas também mudam a depender do cargo, tem cargo que é mais assombrado por determinado fantasma que outro? A resposta é sim. Né? A gente tem aqui na liderança técnica e gerencial o fantasma do caos, né? Em seguida, o fantasma da equipe e o fantasma do abandono também, e o fantasma da planilha. Porque a liderança técnica e gerencial pode não fazer muito sentido aqui ela ter que apresentar alguma coisa. Mas faz sentido se a gente pensar que eles têm que ter esse projeto, esse levantamento antes de subir as opções ali para a pessoa mais acima dele. Então, tem ali o medo da coisa sair do controle, em seguida, minha equipe não vai dar conta disso, então é um combo também ali desses pavores. E o fantasma do abandono, que é, minha equipe não vai dar conta, tá um caos e não tem para quem recorrer. Então, é uma preocupação aqui. A liderança de negócio e estratégia é mais ali o medo do caos e o medo da capacidade da equipe, em seguida do fantasma do abandono também. Por que eles não têm o fantasma da planilha? Porque normalmente, pela minha experiência pessoal, quando um CTO ele chega falando que quer migrar para Postgres, ele já tem tudo na mão. Ele já sabe o que vai ser a melhor eficiência, ele sabe o que vai ter redução de custos, ele sabe o que vai entrar, ele já sabe tudo, ele não precisa apresentar isso para ninguém, porque normalmente a decisão é dele. Então, eu estou falando com o decisor, então essa preocupação ela não aparece. A equipe técnica é bem balanceado ali, né? Eles que botam a mão na massa, então eles têm uma preocupação ali bem balanceada, porque eles precisam apresentar isso para alguém, eles precisam ter a quem recorrer e eles precisam também lidar ali com a incapacidade ou com a noção de que eles não têm conhecimento desse novo ambiente. E também o fantasma do caos, é o medo da coisa sair do controle, é o medo da coisa degringolar. E aí, o que eu queria propor para vocês? O poder da tradução. Qual é o nosso papel na adoção do Postgres, né? Ouvir como um historiador. Então, identifique os fantasmas reais que estão ali naquela sala com você, entenda as motivações ocultas do que não está sendo dito. Pense como um tradutor. Então, adapte ali o seu discurso técnico ao medo do negócio. Se você está falando com um DBA, vale a pena falar num benchmark. Se você está falando com um CTO, com um CEO, vale a pena levar talvez um TCO bem construído ali para ele, para falar na linguagem que ele quer ouvir. E agir como um construtor de pontes, né? Transforma ali medos em soluções e aprovações.
E aí, juntos, a gente fortalece o ecossistema Postgres. Aqui está o QR Code da Timbira, então se vocês quiserem trocar sobre problemas que vocês estão tendo no banco, se quiser uma ajuda para convencer alguém a migrar, a entender como fazer isso, tá aqui. Vocês vão falar diretamente comigo, porque eu trabalho no comercial. E também a gente está rodando a pesquisa Postgres em Foco, que é uma pesquisa sobre o mercado Postgres brasileiro, né, dá um panorama bem maneiro, bem legal, assim, vários insights sobre o mercado de trabalho, vários insights sobre o uso de inteligência artificial no banco. Então, bem interessante mesmo, vale a pena. E também o PG Tribe, que é o braço educacional da Timbira. A gente está com um curso, que é o Postgres para desenvolvedores, bem interessante também. Você que está começando aí, vale a pena entrar. E o PG Health Check, que é o nosso utilitário para fazer ali, né, uma leitura do seu banco de dados, para saber como que está a saúde. A gente não tem acesso a esse resultado, então, segurança da informação, né, galera? Tá tudo certo, pode utilizar sem medo. E aqui eu trouxe também um material, né, sobre alguns conceitos que eu usei aqui, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais em algumas questões. E tá o meu LinkedIn também. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Abro para as perguntas. Abro para as perguntas agora. Uhum. Posso. Obrigada. Uhum. 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 Sim. Uhum. Sim. 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 Coisa a vivência, né? A pessoa vai estar inserida ali numa vivência junto com uma empresa que tem um alto nível de conhecimento, então, querendo ou não, ela vai absorver daquele conhecimento e no dia a dia. Então, não basta só ficar na teoria, se você conseguir aplicar, por exemplo, na Timbira, a gente também tem essa possibilidade do trabalho a quatro mãos, que é junto com o cliente. Então, querendo ou não, ele vai adquirir essa capacidade, né? No dia a dia, botando a mão na massa. Com o tempo, não vai ser de um dia para o outro, mas bem importante, bem importante. Tempo, espaço. Pergunta? Sim. Uhum. Sim, sim. Aparece com muita frequência, cara, porque normalmente a pessoa chega falando, a gente sabe que não deveria ir para essa versão, a gente sabe. Então a pessoa que está nesse vendor locking, ela sabe, mas ela fica, vai ser muito complexo trocar de RP, vai dar muita dor de cabeça, então acaba deixando, acaba ficando, sabe?
E é por isso que eu não coloquei dentro daquele gráfico de complexidade da migração, porque eu acho que é um ponto para se trazer aqui, porque a gente tá aqui no meio do pessoal que decide essas coisas também, que às vezes trabalham com ERP. Então, eu acho importante trazer essa visão também. Bom ponto. Obrigada. Uhum. Sim. Eu acho que é interesse, né? Conflito de interesses. Porque tem um pessoal aqui que vai botar a mão na massa, tem a liderança de negócio estratégico que vai pensar ali se aquilo vai atender a lógica de negócio dele, a cultura, as políticas internas e tudo mais. E tem a liderança técnica e gerencial que tem que cuidar para nada sair do controle. Porque se alguma coisa sair do controle, a culpa é dele. Porque ele que está gerenciando ali o time técnico. Então, acho que é um conflito de interesses que acaba gerando esses medos diferentes. Né? Eu penso muito nessa perspectiva. Mas, boa pergunta, muito obrigada. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Então é isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada de verdade.